Olá! Dando continuidade à correção das questões de prova a respeito do que nós revisamos juntos aqui sobre matemática básica, álgebra. Questões então de 6 a 10 neste vídeo. Se você não fez ainda as questões, tá em tempo, resolve primeiro e depois vem aqui assistir comigo a correção delas. Se você já fez e tem qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, pode me perguntar que eu oriento as soluções. Questão 6. Qual o número natural cujo dobro do seu quadrado, adicionado ao seu quádruplo, é igual a 70? Qual é o número natural? A gente não sabe que número estamos falando, né? Que número é? Qual é? A pergunta é justamente essa. Qual é o número natural, cujo seu dobro? Então, esse número natural que eu não sei, eu vou chamar de x. Então, um número natural, x. Seu dobro, o dobro do seu quadrado, o dobro do seu quadrado, o quadrado de um número, x ao quadrado, o dobro do seu quadrado, o dobro de x ao quadrado, fica 2x ao quadrado, adicionado, somado ao seu quádruplo 4 vezes, é igual a 70. Então, de novo, um número natural, não sei quem, chamei de x. Dobro do seu quadrado, o dobro de x ao quadrado, 2x ao quadrado. Adicionado, então somado, com o seu quádruplo, 4 vezes esse número desconhecido, é igual a 70. Que número é esse? Lembrando também aqui, antes de continuar, que número natural são os inteiros não negativos. Naturais é 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Aqui a gente tem uma equação do segundo grau. 2x ao quadrado mais 4x menos 70 igual a 0. A equação do segundo grau a gente tem que deixar nessa forma. ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Para facilitar aqui a vida, posso dividir tudo por 2. Toda essa equação dividida por 2 fica x ao quadrado mais 2x menos 35 igual a 0. Se você vai fazer a fórmula de Bhaskara ou se você vai usar as relações de soma e produto das raízes, a gente pode dividir isso tudo por 2, que fica um pouquinho mais fácil de fazer e vai preservar as raízes, não vai mudar a resposta. Então aqui a gente tem coeficiente do x ao quadrado, que não aparece nada aqui, é 1. Para usar a soma das raízes é menos b sobre a. Então, a soma das raízes tem que ser menos 2. Lembrando sempre que o a é o do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e c é o termo independente, o que está sozinho. Então, aí o b vale 2. Por isso, a soma fica menos 2 dividido por 1, que é menos 2. O produto das raízes é c sobre a. Então, o produto fica menos 35. Porque o a é 1, então fica c sobre a, menos 35. Daí a gente tem que pensar, então, em dois números que, quando multiplica, dá menos 35. E esses mesmos dois números, quando forem somados, tem que dar menos 2. Para multiplicar e dar 35, o 5 e o 7. Só que o produto é negativo, é menos 35. Quer dizer que uma dessas duas raízes vai ser negativa. Para saber qual delas é a negativa, dá uma olhadinha no sinal da soma. A soma tem que dar menos 2. Então, qual é o negativo? O 7. Porque menos 7 somado com 5 vai dar o menos 2. E o menos 7 multiplicado por 5 vai dar o menos 35. Então, essas são as raízes. Se você fizer a fórmula de Bhaskara, também vai encontrar como raízes 5 e menos 7, tá? Então, por Bhaskara ou por soma e produto, as raízes têm que ser essas aí, 5 e menos 7. Só que a pergunta é o seguinte, qual é o número natural? O menos 7 não é natural. Ainda que tivesse essa opção nas alternativas, o menos 7 não serve porque ele não é um número natural. O menos 7 é inteiro, mas ele não é natural. Naturais são os inteiros não negativos. Então, a resposta aí vai ser 5. O x só pode ser 5,
que é um número natural, confere, tudo certo. Então, esse valor é 5, portanto, resposta letra D de dado, D de Dani, é a correta aí nessa questão. E você pode verificar, você pode tirar a prova real. O dobro do quadrado de um número adicionado ao seu quádruplo. 4 vezes ele, quanto dá? O quadrado do 5 dá 25. 25 vezes 2 dá 50. Mais 4 vezes 5, que é 20. 50 mais 20 dá 70. Fechou. Fechou. Satisfez o que o enunciado propôs. O dobro do quadrado de um número adicionado ao seu quádruplo é igual a 70. Que número natural é esse? O 5. Certo? Então, letra D é a resposta aí dessa questão. E a gente precisou traduzir da linguagem do texto para a equação, a partir do enunciado formular a equação, precisou resolver a equação, podia ser com a fórmula de Bhaskara, ou então com as relações de soma e produto das raízes. Precisou achar quais as raízes daquela equação, para depois responder aquilo que o enunciado pediu. Foram coisas que nós revisamos juntos aqui nessa série de vídeos. Está aí então uma questão de prova, uma aplicação direta em questão. Exemplo 7. Para calcular o custo de uma corrida de táxi, um taxista tem um valor fixo de R$19 e mais R$2 por quilômetro rodado. Uma pessoa pagou no final da corrida R$44. Então, qual foi a distância que ela percorreu? Lembra que a gente fez juntos um exemplo aqui muito parecido com esse? De um valor fixo para a corrida de táxi, mais um tanto por quilômetro rodado. Mesma ideia, então é exatamente assim que aparece em algumas questões. Está aí um exemplo para a gente colocar em prática. R$19 é um valor fixo, mais R$2 por quilômetro rodado. E pagou então no final da corrida R$44. Como é que fica uma equação para representar essa situação? R$19 fixo, mais R$2 vezes a distância. Isso tem que dar 44. A gente não sabe qual é essa distância. Cada quilômetro rodado custa R$2. Então a gente faz 2 vezes a quantidade de quilômetros. Se rodar 5 quilômetros, a conta é 2 vezes 5, mais os 19 que é fixo. Se rodar 7 quilômetros, 2 vezes 7, mais os 19 que é fixo. Se rodar 10 quilômetros, 2 vezes 10, mais os 19 que é fixo. Então, a gente não sabe qual é essa distância, a gente chama de x. Fica 2x mais os 19 que é fixo. Então, fica 2x igual a 44 menos 19. 44 menos 19 dá 25. Então, o x é 25 dividido por 2, 12,5 quilômetros. Podemos marcar aqui, então, letra A é a correta nesse exemplo. 12,5 quilômetros é a distância percorrida. Você pode observar que 12,5, 12,50, 12,5 quilômetros, né? Então, vezes os R$2, dá R$25 da parte variável. Os R$25 mais os 19 do custo fixo vai fechar os R$44 da corrida. Então, a resposta aí é a letra A. Na questão 8, eu coloquei um exercício que é muito cobrado em provas das mais variadas bancas, que é pedir direto a soma e o produto das raízes. Pode pedir só a soma, pode pedir só o produto das raízes, e aqui eu quero deixar registrada, mais uma vez vou falar sobre isso, né, da importância dessas relações, da soma e do produto das raízes. Se eu quiser saber quais são as raízes, fórmula de Bhaskara, tudo bem. Para encontrar quais as raízes, Bhaskara tá ok. Mas se a pergunta é a soma das raízes, ou simplesmente o produto das raízes, é melhor que a gente saiba fazer isso direto, sem passar o trabalho de calcular quais são as raízes para depois somá-las, ou quais são as raízes para depois multiplicá-las. O que a questão pede? Soma e o produto das raízes.
respectivamente. Então, a ordem importa. Vou sublinhar aqui também, ó, respectivamente. Desta equação. Lembrando sempre, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o que está sozinho. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Soma das raízes, menos b, dividido pelo a, que é 2. Então, a soma é menos 2. Produto das raízes, c sobre a. Quem é o c? Menos 6. Quem é o a? É 2. Então, o produto fica menos 3. Nessa ordem, soma e produto respectivamente. Então, a resposta tem que ser menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3, letra A é a correta aí nessa questão. Cuidado aqui também com respectivamente. Pediu soma e produto respectivamente. Nessa ordem. Primeiro o valor da soma, menos 2. Depois o valor do produto, menos 3. Então, letra A é a correta aí nessa questão. Exemplo 9. Dois polinômios, p de x e q de x, para fazer a diferença entre eles. A diferença, tanto para soma quanto para subtração, a gente só pode agrupar, reunir, juntar os termos que são semelhantes. Eu só posso juntar x ao quadrado com x ao quadrado, x ao cubo com x ao cubo, e assim por diante, certo? Então, cuidado do sinal aqui. Eu tenho p de x menos q de x, uma subtração. Quem é o p? 3x ao quadrado mais 2x mais 7, menos o polinômio q de x. Vou copiar só aqui o q de x tal e qual. Daqui do enunciado. Quem é o p de x? Está aqui. Quem é o q de x? Está aqui. Só que como é uma subtração, cuidado com o sinal. Vou fazer um passo a mais, não vou nem fazer a subtração direto. Eu tenho 3x ao quadrado mais 2x mais 7 menos. Esse menos aqui, ó. Esse menos vai trocar o sinal de tudo que vem depois. Dentro dos parênteses eu tinha 2x ao quadrado, vai ficar menos 2x ao quadrado. Eu tinha mais 2x, fica menos 2x. E eu tinha menos 7, vai ficar mais 7. Então, cuidado o sinal. Principalmente quando for subtração. Porque se eu tenho menos 7, ó, menos 7. Menos 7, isso é mais 7. Então, cuidado. Agora a gente agrupa o que é semelhante. O que eu consigo juntar aqui? 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, isto é, 1x ao quadrado. 2x menos 2x, deu 0. E 7 mais 7 é 14. Positivo. 7 mais 7. Então, a gente tem aí como resposta x ao quadrado mais 14, letra C, é a correta nessa questão. Para somar ou subtrair polinômios, vai agrupar os termos que são semelhantes. É isso que a gente vai fazer. Exemplo 10. O polinômio que representa a área de um retângulo com a base medindo x mais 3 e a altura medindo x menos 7. É uma questão que fala de polinômio. A gente vai precisar multiplicar ali aquelas duas expressões algébricas, que a gente já fez aqui nos exemplos, mas envolve também geometria. A gente vai precisar relembrar qual é a área do retângulo. Então, aqui misturou já com geometria. A área do retângulo é base vezes altura. E isso acontece muito nas questões. A gente pode precisar dos assuntos. Cadê o microfone? Aí. Tá, mas então eu volto na 10? Pode ser. Essa 10. Tá dando barulho. Questão 10. O polinômio que representa a área de um retângulo com base medindo x mais 3 e altura x menos 7, qual é? Para resolver essa questão, então fala em polinômio, a gente vai multiplicar
expressões algébricas, como a gente já fez aqui nos exemplos. Mas a gente precisa relembrar antes a área do retângulo. É uma questão, então, que mistura com geometria. A área do retângulo, a gente vai relembrar aqui, é base vezes a altura. Então, área de um retângulo, base vezes a altura. Quanto mede a base? Dado no enunciado, x mais 3. Quanto mede a altura? X menos 7. Então, a área é x mais 3 vezes x menos 7. Multiplicação, como é que a gente faz isso? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Vai multiplicar todo mundo com todo mundo. Aqui fica então x vezes x, x ao quadrado. Quando eu faço x vezes menos 7, é menos 7x. Agora o segundo com o primeiro. O 3 multiplicado com x dá 3x. E o 3 multiplicado por menos 7 dá menos 21. O que a gente pode fazer agora? Só agrupar o que é semelhante se houver. Então, nesse caso, eu tenho aqui menos 7x mais 3x. Isso é o que eu consigo reunir, agrupar. A área do retângulo fica, então, x ao quadrado menos 4x menos 21. O enunciado pedia isso. Qual é o polinômio? Qual é a expressão que expressa, que representa a área do retângulo? X ao quadrado menos 4x menos 21 igual a 0. Então, letra B é a correta aí nessa questão. Certo? Com isso, a gente encerra a correção das 10 questões de provas relacionadas a esse conteúdo de matemática básica de álgebra. Revisar produtos notáveis, revisar as equações de primeiro e segundo grau, o transformar palavras em equações, relembrar sobre produto, a fórmula de Bhaskara. Foi o que a gente viu aqui nessa série de vídeos. Certo? Continue acompanhando aqui no canal novas publicações. Dúvidas que surgirem a respeito de alguma explicação, de alguma questão, pode deixar aqui nos comentários que eu ajudo, que eu oriento. Certo? Conta conosco aqui da SBN. Até a próxima. ESBN, realizando sonhos, construindo o futuro.